noite a todos. Sessão ordinária de 12 de maio de 2006. Peço a todos os vereadores que façam registro da presença do sistema eletrônico. Estão presentes na sessão ordinária os senhores vereadores Elvis Pereira Ribeiro, Jaqueline Sturaro Rivas, José Ferreira dos Santos, Josiane Rodrigues Oliveira Rezende, Oscar Lopes Cerqueira Filho, Renato Siqueira Pires, Tony Gerson Henrique Soares e o Everton de Almeida Vidal. Havendo um quórum para deliberar, ele declara aberta a 26ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Tirso, realizar-se hoje, dia 12 de maio de 2006, e sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Determina o secretário a leitura do versículo bíblico. Livro dos Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o consentimento dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está autorizado a inscrição para esta tribuna sobre o assunto de escolha. Determina o secretário leitor da ata número 029/2006, da 25ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santo Tirso, realizada no dia 28 de abril de 2006. Requeiro a dispensa da leitura da ata número 029/2026, de 28 de abril de 2026. Refiro. A ata está aberta para edificações. A ata está em votação. Quem for favorável, permanecer sentado. Quem for contrário, se levantar. Aprovado por 8 votos. Determina o secretário a leitura dos papéis expedientes para conhecimento dos seus vereadores. Câmara Municipal de Santo Expedito, balancete de março de 2026. Total receita orçamentária do mês, R$ 126.500. Total despesa orçamentária do mês, R$ 96.141,83. Balancete de abril de 2026. Total receita orçamentária do mês, R$ 126.500. Total despesa orçamentária do mês, R$ 93.457,75. Indicação número 015/2026. O vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que sejam adotadas providências no sentido de instalar ar-condicionado no velório municipal, com capacidade suficiente para atender aquele espaço público, bem como para providenciar cobertura externa no local. Justificativa. A presente indicação justifica, tendo em vista que este vereador tem recebido informações e críticas da população sobre a temperatura do ambiente no velório municipal. Moradores de Santo Expedito que frequentam o local acima referido têm reclamado que os aparelhos de ar-condicionado instalados naquele ambiente são insuficientes para manter a temperatura em condições razoavelmente toleráveis, notadamente em dias ensolarados em ocasiões em que há visita de expressivo número de pessoas. A medida atenderá familiares do falecido que é velado e que permanece o tempo todo nas dependências do velório, como também a população que se dirige ao local para a última homenagem. Além da intensa luz solar que recebe o velório, muitas pessoas ficam expostas ao sol na área externa. Deste modo, a cobertura na parte externa do velório também merece a atenção dessa administração. Como é sabido, os que mais frequentam o velório são pessoas de idade mais avançada e que sofrem sensivelmente com a exposição ao sol, com altas temperaturas, o que pode prejudicar a saúde dos usuários daquele importante espaço público. Segundo apurado, os custos para a solução dos problemas indicados não são expressivos e estão ao alcance do Poder Executivo para realizar as melhorias objeto da presente indicação. Por todo exposto, requer que sejam adotadas as providências indicadas, tendo em vista o interesse público que se reveste a indicação à hora apresentada. Câmara Municipal, 8 de maio de 2026. Oscar Lopes Cerqueira Filho, vereador autor. Indicação número 016/2026. O vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que sejam adotadas providências no sentido de instalar para ele o ar-condicionado na área de espera da Unidade Básica de Saúde de Santo Expedito. Justificativa. A presente indicação justifica, tendo em vista que este vereador tem recebido diversos pedidos de usuários da Unidade Básica de Saúde de nossa cidade, relatando as dificuldades de aguardar o atendimento em área que não conta com
ventilação satisfatória e ambiente não refrigerado. A solução deste problema pode ser facilmente solucionada com recursos do próprio setor da saúde e atenderá uma população que demanda atenção particular, especialmente porque são pessoas que estão geralmente em condições fragilizadas por problemas de saúde. Os custos para a instalação de aparelho de ar-condicionado não exigirá esforços que comprometam as contas públicas e, por outro lado, será um benefício importante para esses cidadãos e cidadãs expedientes que estão solicitando esse apoio da administração municipal. Portanto, que a presente indicação seja atendida tendo em vista o interesse público da solicitação hora deduzida. Câmara Municipal, 8 de maio de 2026. Oscar Lopes Cerqueira Filho, vereador autor. Santo Expedito, 29 de abril de 2026. Ofício número 054/2026. A Câmara Municipal de Santo Expedito, ao presidente da Câmara. Assunto: inviabilidade técnica de execução de emendas impositivas. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me de presente para encaminhar a Vossa Excelência informações acerca da inviabilidade técnica para a execução de emendas impositivas aprovada por esta egrégia Câmara Municipal, conforme o detalhamento a seguir. Após análise realizada pelo Departamento de Transporte e Urbanismo deste município, por meio de parecer técnico emitido por seu diretor, constatou-se a impossibilidade de execução das referidas emendas, tendo em vista limitações de ordem técnica e operacional. Ressalta-se que o referido posicionamento encontra devidamente fundamentado em parecer técnico, elaborado por um engenheiro civil habilitado, que identificou inconsistências e impedimentos relacionados à viabilidade do objeto proposto, especialmente no que se refere ao montante financeiro. Dessa forma, nos termos da legislação vigente, aplicável às emendas impositivas, comunica-se formalmente a inviabilidade técnica da execução das referidas propostas, conforme documentação técnica anexa para as providências cabíveis por parte do Poder Legislativo. Renova Vossas Excelências, protege e eleva a estima e distinta consideração. Atenciosamente, Anderson José Bete, Prefeito Municipal. Ao gabinete do prefeito, assunto: encaminhamento de parecer técnico, inviabilidade de emenda impositiva. Senhor Prefeito, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste encaminhar a Vossa Excelência o parecer técnico elaborado pelo engenheiro civil deste município, referente à análise da emenda impositiva da autoria do vereador Weberton de Almeida Trindade, que dispõe sobre a implantação de academia ao ar livre no bairro Elivan Cabral. Após a devida avaliação técnica do objeto proposto, o referido profissional concluiu pela inviabilidade de execução da mencionada emenda, tendo em vista a existência de impedimentos de ordem técnica, conforme detalhado no parecer em anexo. Desta forma, este Departamento de Transporte e Urbanismo manifesta-se favoravelmente às conclusões apresentadas no referido parecer técnico, adotando-o como fundamento para indicar a inviabilidade da execução da emenda em questão. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que fizerem necessários. Atenciosamente, Lucas Cabral Acioli, diretor de Transporte e Serviços Urbanos. A Prefeitura Municipal de Santos Expedito, Departamento de Transportes. Assunto: solicitação de informações técnicas para a elaboração de projeto e estimativa de custos. Prezados, em continuidade às tratativas referentes à elaboração do projeto e levantamento de custos para a implantação da estrutura pretendida, informamos que para o adequado desenvolvimento dos estudos técnicos é indispensável o fornecimento de informações complementares acerca dos equipamentos a serem instalados. Nesse sentido, solicitamos a gentileza de informar em relação aos equipamentos que comporão o projeto, quantitativo de cada item a ser instalado, especificações técnicas básicas dos equipamentos, dimensões e tipos de fixação. Tais informações são fundamentais para a correta definição dos parâmetros de projeto, especialmente no que se refere à base em concreto sendo necessário. Determinar a espessura do piso em concreto, considerando os esforços transmitidos pelos equipamentos e a fixação por parabolt. Definir as dimensões da base, garantindo área suficiente para a acomodação adequada dos equipamentos. Verificar a existência de equipamentos cuja fixação se dê por sistema de broca, chumbamento direto, possibilitando o cálculo da profundidade necessária do concreto. Ressaltamos que, sem essas definições, não é possível garantir a precisão técnica do projeto nem a confiabilidade do levantamento de custos. Dessa forma, ficamos ao aguardo do envio das informações solicitadas para prosseguimento dos trabalhos. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimentos. Atenciosamente, Gabriel Macedo Lopes, engenheiro civil.
Santo Expedito, 29 de abril de 2026. Assunto: encaminhamento de parecer técnico, inviabilidade de emenda impositiva. Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste encaminhar Vossa Excelência o parecer técnico elaborado pelo engenheiro civil deste município, referente à análise da emenda impositiva de autoria do vereador Adolfo Palestrides, que dispõe sobre implantação de iluminação pública na agrovila Banco da Terra. Após a devida avaliação técnica do projeto proposto, o referido profissional concluiu pela inviabilidade da execução da mencionada emenda, tendo em vista a existência de impedimentos de ordem técnica, conforme detalhado no parecer em anexo. Dessa forma, este Departamento de Transporte e Urbanismo manifesta-se favoravelmente às conclusões apresentadas no referido parecer técnico, adotando-o como fundamento para indicar a inviabilidade da execução da emenda em questão. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que fizerem necessários. Atenciosamente, Lucas Cabral Cioli, diretor de Transporte e Serviços Urbanos. A Prefeitura Municipal de Santo Expedito, Departamento de Transportes. Assunto: estimativa de custos para a implantação de iluminação pública solar, Agrovila Banco da Terra. Prezados, em atendimento à solicitação referente à implantação de iluminação pública na Agrovila Banco da Terra, apresentamos a presente estimativa de custos para a execução da solução proposta. Inicialmente, destaca-se que, após análise técnica, verificou-se a impossibilidade de utilização dos postes das concessionárias Energisa, inviabilizando o aproveitamento da infraestrutura existente. Adicionalmente, foi estudada a alternativa de instalação de postes no canteiro central da via. Contudo, tal solução se mostrou tecnicamente ineficiente, em razão da presença de arborização ao longo do trecho, que interfere na distribuição luminosa, ocasionando sombreamento e comprometendo a eficácia da iluminação pública. Outro fator é a distância entre as chácaras, associada à não recomendação técnica de centralização da iluminação. Diante disso, conclui-se que a solução mais adequada consiste na implantação de um poste com luminária para cada unidade chácara, garantindo melhor desempenho no sistema, maior uniformidade luminosa e aumento da segurança local. Ressalta-se que os custos apresentados foram obtidos com base na planilha de referência CDHU 199 sem desoneração, sendo que os valores das luminárias solares foram definidos a partir de cotações de mercado via internet, conforme os seguintes fornecedores. Conforme o planilha de anexo, o valor estimado para a implantação do sistema é de R$ 93.789,99. Considerando o valor da emenda parlamentar disponível no montante de R$ 27.521,65, verifique-se que está correspondente a aproximadamente 29,35% do custo total estimado do objeto, não sendo suficiente para a execução integral da proposta. Por fim, destacamos que o presente documento tem caráter exclusivamente estimativo, com a finalidade de subsidiar a tomada de decisão e o planejamento da implantação. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Gabriel Macedo Lopes, engenheiro civil. Determina o secretário que faça chamar de seus vereadores para a sua devida escolha, conforme a descrição. Com a palavra, vereador Everton de Almeida Trindade. Presidente, meu boa noite. Boa noite aos colegas vereadores, vereadoras, doutor Emir, nosso assistente jurídico, aos servidores da Câmara Municipal, a toda a população aqui presente, em especial a nossa amiga doutora Regina, o nosso amigo André, que são os homenageados, e também em especial ao nosso amigo Ivandeci José Cabral, ex-prefeito aqui do nosso município. Meu boa noite a todos. Presidente, nesse primeiro momento, eu queria mais fazer um agradecimento, pelo falecimento do meu avô, por todos os colegas vereadores, vereadoras, o funcionário da Câmara que foi até o velório municipal, deu o abraço aqui na nossa família, que foi muito importante naquele momento de luto, a toda a população também que nos abraçou, que nos enviou uma mensagem. Então, quero deixar aqui o meu muito obrigado. Que meu avô, ele viveu por muitos anos, então eu sempre falo que o roteirista da vida, das nossas vidas, que é Deus, eu acho que ele foi muito generoso com a nossa família, que ele
de muitos e muitos anos, né? A gente viveu esse tempo, então teve muitas memórias, muitas recordações que vão ficar externadas aqui na nossa memória, no nosso coração de todos aqueles que viveu com meu avô. Que no momento, e eu sempre postava fotos, postava vídeos, né? E às vezes as pessoas até me elogiavam, parabéns, cuidados com o seu avô, né? E eu sempre pensei assim, que as pessoas não está normal, né, hoje o amor, né? O amor está um pouco meio banalizado, né? Perdeu um pouco a essência, né? Então, a gente tem que amar o próximo, né? Tem que dar mais amor aos nossos familiares. E tem uma reflexão que eu gosto bastante, que é do Thiago Brado, né? Ele fala que o tempo, ele é muito traiçoeiro, o tempo às vezes ele é maldoso, ele vem e tira as pessoas do nada, né? As pessoas que a gente ama. E as pessoas que a gente ama, elas precisam ser amadas, né, Jô? E que às vezes a gente fala muito, né? Faz tempo que eu não vejo fulano, faz tempo que eu não vejo ciclano, mas às vezes eles não morreu não, né? Às vezes ele está ali numa rua próxima da sua, às vezes ele está ali numa cidade próxima da sua, mas a distância dos nossos corações está tão grande, né, hoje em dia, né, que às vezes a gente atravessa oceanos, mas a gente não atravessa a mesa da nossa casa para olhar nos olhos das pessoas que a gente ama, né? E as pessoas que a gente ama, elas precisam ser amadas. Então deixa aqui essa minha reflexão. Meu boa noite a todos. Com a palavra, vereador Elcio Pereira Iga. Essa lista é sua. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, Dr. Mir, a população do presente, quero agradecer a presença de vocês aqui. É uma honra receber vocês aqui. Quero parabenizar a Jaqueline por a vereadora Jaqueline por essa moção que ela fez, prestou à doutora Regina, ao André, e foi aprovada nessa casa. Quero agradecer a presidente, parabenizar a doutora Regina, ao André, agradecer a presidente Ivandeci Cabral, que é o ex-prefeito, já foi várias vezes prefeito aqui, né? Ao Roberto, às autoridades, ao tenente Lincoln, aos oficiais aqui, ao sargento. Muito obrigado. Me desculpa não citar o nome de todos, é muitas pessoas, a gente não lembra o nome de todos, né? Me desculpa aí. Muito obrigado a todos vocês e vamos, daqui a pouco, entregar a moção para a doutora Regina e o André. Muito obrigado, tenente, senhor. Com a palavra, vereador Tony Jefferson Negro Soares. Ordem do dia. Quero comunicar aos senhores vereadores que consta da pauta da ordem do dia as seguintes proposições para discussão e votação. Nesse instante, será feita a entrega dos quadros dos homenageados referentes às moções de aplausos e reconhecimentos número 001/2016 e número 002/2016, de autoria da vereadora Jaqueline Estourado Rivas, a Regina Meire Gaban Cabral e ao senhor André Luiz da Silva. Boa noite a todos, a todas. A Câmara Municipal de Santo Expedito tem a honra de realizar esta sessão solene para a entrega de moção de reconhecimento a pessoas que, por meio do trabalho, dedicação e espírito público, contribuem de maneira significativa para o bem-estar de nossa população. Nesta noite especial, homenageamos a doutora Regina Meire Gaban Cabral, médica e ex-primeira-dama do município, pelos relevantes serviços prestados à saúde, ao cuidado humano e às ações sociais em favor da comunidade. Também homenageamos o senhor André Luiz da Silva, bombeiro reconhecido pelo incansável trabalho de apoio e ajuda à população de Santo Expedito, demonstrando coragem,
solidariedade e compromisso com a vida. Sim, convidamos para compor a mesa de honra os homenageados dessa noite, a doutora Meire Regina Gaban Cabral e seu esposo, Ivandeci José Cabral. Também nesta oportunidade, temos a honra de convidar para compor a mesa também o senhor André Luiz da Silva, acompanhado de sua esposa Lindaura Ribas da Silva e seus filhos Lincoln, Lívia e o genro Feliciano. Por favor. Convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal para fazer sua saudação oficial. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene da Câmara Municipal de Santo Benito, especialmente convocada para a entrega da moção de reconhecimento e aplausos às duas personalidades que marcaram suas trajetórias pelo compromisso com o próximo, pela dedicação à comunidade e pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Passo agora, então, a leitura da biografia da doutora Regina Meire Gaban Cabral. Regina Meire Gaban Cabral nasceu em 28 de fevereiro de 1952 e desde cedo demonstrou que sua vida seria guiada pelo cuidado, pela empatia e pelo amor ao próximo. Mais do que uma médica, Regina construiu uma história de entrega, humanidade e compromisso verdadeiro com as pessoas. Casada com Ivan Deciso José Cabral, formou uma família que é seu alicerce e seu orgulho. Seus 3 filhos, Tatiane, Thaís e Ivan Deciso Júnior, e seus 6 netos, que são a continuação do seu legado de amor e dedicação. Sua trajetória na medicina começou com a graduação em 1975 na Faculdade Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Movida por um profundo senso de missão, especializou-se em pediatria na Unicamp, área na qual encontrou não apenas uma profissão, mas um chamado: cuidar de vidas desde o início, proteger o futuro em sua forma mais pura, buscando sempre fazer mais e melhor. Ampliou seus conhecimentos com a formação em higiene e saúde pública pela Universidade de São Paulo e especialização em saúde da família pela FAMEMA. Ao longo de sua carreira, Regina não apenas exerceu a medicina, ela viveu a medicina em cidades como Alfredo Marcondes, Presidente Bernardes e Flora Rica. Dedicou-se incansavelmente como médica e responsável técnica, levando atendimento, acolhimento e esperança a cada paciente. Como médica sanitarista e inspetora da área materno-infantil da Divisão Regional de Presidente Prudente, sua atuação foi marcada pelo olhar atento às mães, às crianças e às famílias que mais precisavam. Na Santa Casa de Obras Machado, à frente do setor de pediatria, deixou sua marca no cuidado sensível e comprometido com cada criança atendida. Mas foi em Santo Expedito que Regina eternizou sua história. Durante 25 anos como médica-chefe do Centro de Saúde, tornou-se muito mais do que uma profissional. Tornou-se um porto seguro. Não havia hora, não havia cansaço, não havia distância que a impedisse de atender. Sua casa muitas vezes se transformava em extensão do consultório, porque para ela, cuidar nunca foi uma obrigação, sempre foi amor. Como primeira-dama do município por 11 anos, ampliou ainda mais seu impacto, desenvolvendo um trabalho social profundamente humano, voltado aos que mais precisavam, sempre com sensibilidade, respeito e generosidade. Regina Meire Gaban Cabral não é lembrada apenas por seus títulos ou conquistas, mas pelo que realmente importa: o carinho no olhar, a mão estendida nos momentos difíceis, a presença firme quando alguém precisava. Sua história é feita de vidas tocadas, de famílias acolhidas e de uma comunidade inteira que aprendeu com ela o verdadeiro significado de cuidar. Mais do que uma profissional exemplar, Regina é, sempre será, uma pessoa inesquecível. Daquelas que deixam marcas eternas no coração de todos que tiveram a sorte de cruzar o seu caminho. Seu trabalho como primeira-dama foi marcado pela proximidade com as pessoas. Regina fazia questão de conhecer de perto as realidades da população, ouvindo, acolhendo e buscando soluções com empatia e respeito. Muitas vezes, seu apoio ia além das políticas públicas, traduzindo-se em gestos simples
mas profundamente significativos que transformavam vidas. Sua presença constante, seu olhar humano e sua disposição em servir fizeram com que fosse não apenas respeitada, mas verdadeiramente amada pela comunidade. Regina transformou o papel de primeira-dama em uma extensão de sua missão de vida, cuidar de pessoas. Assim, sua trajetória é marcada não apenas por conquistas profissionais, mas por um legado de amor, solidariedade e dedicação. Regina Meire Gaban Cabral permanece como exemplo de humanidade e compromisso, deixando lembranças que seguem vivas no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Parabéns, doutora Regina. Solicito a excelentíssima senhora vereadora autora da moção, Jaqueline Estrada Rivas, que proceda a leitura da moção número 001/2006. Moção de aplausos e reconhecimento a Regina Meire Gaban Cabral, número 001/2026. A vereadora Jaqueline Estrada Rivas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem à presença do plenário propor a presente moção de aplausos e reconhecimento à doutora Regina Meire Gaban Cabral pelos relevantes serviços prestados ao município de Santo Expedito como médica e primeira-dama. A doutora Regina Meire Gaban Cabral dedicou grande parte de sua vida profissional ao exercício da medicina, pautando sua atuação pelo compromisso, ética, humanidade e zelo com a saúde da população de Santo Expedito. Durante sua trajetória como médica, destacou-se pelo atendimento atencioso e humanizado, sendo reconhecida pela comunidade pelo cuidado, dedicação e amor à profissão, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Além de sua relevante atuação na área da saúde, exerceu com dignidade e sensibilidade o papel de primeira-dama do município, colaborando ativamente com ações sociais e iniciativas voltadas ao bem-estar da população, especialmente das famílias em situação de vulnerabilidade. Mesmo após a sua aposentadoria, permanece como exemplo de profissionalismo, compromisso social e cidadania, deixando um legado de serviços prestados que honra a história do município. Diante do exposto, esta Casa de Leis presta justa homenagem a Regina Meire Gaban Cabral, manifestando profundo reconhecimento e gratidão por sua dedicação e contribuição ao desenvolvimento humano e social de Santo Expedito. Que se dê ciência desta moção homenageada aos cumprimentos dessa Câmara Municipal. Câmara Municipal de Santo Expedito, 10 de março de 2026. Jaqueline Estrada Rivas, vereadora autora. Elvis Seik Pereira Iga, vereador coautor. Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende, vereadora coautora. Tony Jefferson Nigre Soares, vereador coautor. Renato Siqueira Trives, vereador coautor. Everton de Almeida Trindade, vereador coautor. Oscar Lopes de Cerqueira Filho, vereador coautor. Adolfo Paris Trives, vereador coautor. José Freire dos Santos, vereador coautor. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores para que faça uso da palavra. Com a palavra, vereador Elvis Seik Pereira Iga. Peço a vista que assuma. Senhor presidente, senhores vereadores, aos juízes da Câmara, aos funcionários da Câmara, à população presente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A doutora Regina homenageada, a esposa do Alessi, ao André homenageado também, a sua família aqui presente,
Me desculpe não pronunciar o nome de todos, são muitas pessoas, né? A gente pode deixar alguém para trás. Mas muito obrigado pela presença de vocês. E na época que ele falou que ia apresentar essa moção, eu ofereci muito bem pensado. São pessoas merecedoras. Quero agradecer a doutora Regina pelo trabalho que fez para o nosso município, não só como primeira-dama, mas como doutora do nosso centro de saúde. E várias vezes, fora de hora, também já procurei a doutora e ela atendeu muito bem. Muito obrigado, doutora. Eu vejo que a senhora fazia os trabalhos da senhora de coração, né? Não é por obrigação, é de coração. Então, eu quero, nada mais gratificante quando a pessoa presta o trabalho dela, bem prestado, de coração, para benefício da população. Muito obrigado. E ao André também, para já me relataram que ele socorreu pessoas que sofreram acidente já, né? Isso é muito importante também. Pessoas assim que não precisam do nosso município. Pessoas prestativas e fazem o bem sem olhar a quem. Isso é importante para nós. Muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Adolfo Palestrides. Senhor presidente, caros colegas vereadores, público aqui presente, internautas, aos homenageados, doutora Regina, André, nosso eterno André Careca, que eu chamo. Senhor presidente, queria parabenizar a vereadora Jaqueline pela homenagem justa. Eu acho que todo mundo que está dentro desse plenário hoje já passou pelas mãos da doutora Regina, né? Eu acho que nós, vereadores, se não teve alguém que passou, um filho passou, um parente passou, né? Eu mesmo sou prova disso. Quando tinha exatamente uns 5 anos de idade, mais ou menos, eu sofri um corte na minha mão em casa, não sei se a doutora lembra, e teria que levar para Prudente, era um final de semana, e o meu pai e a minha mãe ligou para a doutora, ela abriu a unidade de saúde e fez uma sutura na minha mão. Até hoje eu tenho essa marca, dessa cicatriz, né? Então isso é prova que não era só no expediente, fora do expediente ela atendia a população e exercia isso com todo carinho, né? Muito obrigado, doutora Regina. A população expediente agradece a senhora. André Careca, conhecido por todos aqui, me permite chamar assim, né? Uma pessoa que faz parte da nossa família. Quem que não conhece o André? Bombeiro há muitos anos, aposentado, mas sempre quando acontecia alguma coisa aqui na cidade, algum acidente, chama o André Careca, chama o André, até as viaturas se deslocarem, o André estava lá prestando os primeiros atendimentos, né? Ou aconteceu uma coisa, uma árvore está caindo, ou alguma coisa perigosa, chama o André, que o André vai lá ver, vai avaliar a situação. André, Santos Expedito agradece, a população expedidense agradece tudo que você fez pelo município. Senhor presidente, não vou me estender, muito obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora Josiane Rodrigues Oliveira Rezende. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, autoridades presentes, homenageados, senhoras e senhores, boa noite. Hoje é um dia de grande alegria aqui nessa Casa Legislativa, por homenagens merecidas a pessoas que tiveram grande importância e ainda têm na nossa cidade, né? Nascida e criada aqui em Santos Expedito, conheço a doutora Regina desde sempre e frequentava ela, a casa dela com a minha mãe era amiga,
E eu gostava muito de ouvi-las conversando, aprendi muito com elas. Então, assim, sabem que eu sou sua admiradora. E eu escrevi um texto. Conhecemos ela por doutora Regina, aquela que sempre esteve pronta para nos socorrer, seja no posto de saúde, seja na sua residência. Sabemos que é singular como filha, como esposa, mãe, avó, amiga, até como primeira-dama, mas ainda assim continua e continuará sendo a nossa doutora Regina. Parabéns pela mulher extraordinária que é e pela imensa contribuição à nossa tão querida cidade. Muito obrigada por tanto. Com a palavra, a vereadora Jaqueline Sturaro Ribas. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, vereadora aqui presente, doutora Regina, o Vande, o André, Lindaura, Lívia, o Lincoln, o Feliciano, todos os munícipes aqui presentes. Meu muito boa noite. Feliz por a casa estar cheia hoje, né? Que bom seria todas as sessões assim, né? Agradecer também as meninas da terceira idade aí, que sempre fiel ali comigo. Obrigada pela presença de todos vocês, tá bom? Autoridades aqui presentes. Desculpa se eu esqueci alguém, mas é assim mesmo. Eu sou suspeita para falar da doutora Regina, né? Mas vamos lá. Trabalhei durante 8 anos, né, doutora? A gente trabalhou juntas no Fundo Social, né? E eu nunca vi uma pessoa tão empenhada, tão justa e tão sincera naquilo que ela tinha para exercer. Quando a gente não tinha condições, a gente se virava, né, doutora? A gente montava lá os cursos do Fundo Social. E agora, quem vai dar os cursos? Vamos correr o Vande. O Vande, bravo, né? Não, tá gastando muito dinheiro. A gente se virava, capacitava e os cursos aconteciam, né, doutora? Existem pessoas que ocupam cargos e existem pessoas que deixam marcas, e a senhora foi uma delas no município. Parabéns, doutora, né? Continue sempre essa pessoa maravilhosa que a senhora é assim, estou muito orgulhosa e muito feliz em poder fazer essa moção de reconhecimento para a senhora, né? O André também, depois nós vamos falar um pouquinho do André. E eu convidando uma senhora, ela me mandou um áudio que eu achei tão lindo que eu vou pôr para vocês ouvirem. Ela não foi só uma médica, ela foi uma médica, ela foi uma amiga, ela foi um ser humano, ela reconhecia a vida dos pobres. Quando eu tinha meus filhos pequenininhos, meu marido não gostava de trabalhar, eu ficava no curso de soltura, dando mamar. Ela catava umas coisinhas lá, os leites no café, eu me esqueço até hoje disso. Ela fala, dá para vir o dente, para fazer para tomar, eu saía com aquele pacote de leite. Fazia aquele leite, se queria com tanto prazer, com tanto amor. Quando ela era médica, no posto que ela comandava ali, sobrava aqueles leitos. Eu pegava leite de saquinho, mas sobrava aqueles leitos. Eu lembro que as meninas levavam para mim, entendeu? Levavam para mim tomar com meus filhos. Eu lembro que eles faziam comida, não sei se você lembra, que eles faziam umas coisas ali no fundo, sei lá onde, como é que era, eu ia feito, não sei. Sobrava, eles levavam para mim comer com meus filhos também. Então, hoje ninguém vê isso. Ela não foi só uma médica, ela foi uma médica, ela foi amiga, ela foi um ser humano na vida do povo. Só quem não reconheceu quem é muito má. Entendeu, Jaque? Entendeu? Eu amo a doutora Regina, não vou esquecer nunca do que ela fez pra gente.
Nunca. Deus dá muita força para ela e tudo de vida na terra, ainda para ela. E o doutor Wanda e você e todo mundo. Então, gente, eu achei tão simples e tão verdadeiro, né? É aí que a gente sente o amor das pessoas, né? E sabe reconhecer o valor, né? O valor que a pessoa teve na vida da outra, né? Quando o Everton falou aqui, na primeira fala dele, né, Everton, de amor ao próximo, é isso que a gente precisa hoje. E a gente, doutora, no município, precisa de mais pessoas como vocês, né? Que venham muito mais, doutoras Reginas, André, né, para fazer o bem pelo nosso município. Tenho dito, senhor presidente, e muito obrigada a todos vocês. A palavra do vereador Everton de Almeida Trindade. Presidente, mais uma vez, uma boa noite a todos aqui que estão presentes, né? Em especial nessa oportunidade aqui, doutora Regina, seu esposo Vanessa, meu amigo, né? É fácil falar da doutora, né? A biografia dela aqui nos diz muito que essa mulher, quanto ela é um ser humano de coração, não cabe no peito. Então, doutora, eu quero agradecer aqui em nome da minha família, por tudo que você fez por todos nós, e pela nossa população também, né? Igual falaram aqui, a extensão do posto de saúde, sua casa foi extensão, né, do posto de saúde. Quando a campanha tocava, eu tenho certeza, independente de horário, independente de condição, você atendia a pessoa com todo amor, com todo carinho, né? Então, o seu tratamento, a sua consulta, ela sempre foi sinônimo de amor ao próximo, de atenção, de respeito. Então, quero deixar aqui a minha gratidão por tudo que a senhora contribuiu aqui pelo nosso município, também na condição de primeira-dama também. Você se aproximou da população, você tinha a empatia, o cuidado com a nossa comunidade, que dificilmente a gente vamos ver de novo aqui no nosso município. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento, em meu nome, em nome da minha família. Sempre a senhora vai ter o meu respeito e a minha admiração. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Tony Jefferson Negri Soares. Presidente, vereadores, população presente, em especial minha mãe, que está aí também acompanhando a sessão hoje. Quero desejar a todos uma boa noite, a todos os homenageados, familiares, do André, da doutora, muito boa noite, sejam todos bem-vindos aqui. Senhor presidente, como disse o vereador Adolfo aqui, acho que é difícil não citar alguém que não tenha passado, né, pelas mãos da doutora Regina, vamos dizer assim, pelo atendimento dela lá no posto de saúde, né? E é justa a homenagem, parabéns Jaqueline pela homenagem, tá? De merecimento mesmo da doutora, depois vamos falar do André, vamos separar. Mas eu queria deixar aqui também uma observação, que acho que vai se acabar essas homenagens, porque é uma história, né, de concurso com a população. Hoje em dia a gente já não vê mais isso, né? Vamos dizer assim, os valores pagos, hoje vem-se obra, então chega um médico e sai outro, e não tem mais aquele vínculo, né? É triste dizer isso, que vai acabando aquele vínculo, né, de médico, que conhece cidade pequena, que conhece quando chegava o paciente, já sabe até qual que é o problema do paciente, né? Por tanto estar acompanhando as famílias, né, vamos dizer assim, a doença da pessoa, né? Então já sabe, quando chegava o paciente, opa, esse aqui a gente já sabe como tratar e tal, e infelizmente isso é exato desde pequeno, e isso vai se acabando, porque, como eu disse, né, os valores que as prefeituras hoje pagam são salários que a pessoa dedica, é muito caro para se formar hoje como médico, né, como profissional médico, a gente sabe como é caro. Então o que acontece? Vai se acabando esse contato, esse vínculo. Chega um médico, fica 6, 7 meses, lógico, eles vão procurar o melhor, é deles, né, de qualquer um, né, vai para a área particular, privada, que paga assim melhor, né. Então é homenagem, e acho que vai ficar na história de São Expedito por esse fato, né. Vai ser difícil a gente achar alguém para homenagear com uma história tão bonita dentro de São Expedito. Como eu tenho dito,
Parabéns, doutora Regina. Seja digna, e a senhora é digna de receber essa homenagem hoje aqui. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Renato Siqueira Tribes. Senhor presidente, novos colegas. Senhor presidente, novos colegas, população presente, autoridades nessa casa aqui hoje, nosso amigo presidente da Câmara, Marco Manso, também se faz presente aqui hoje. Obrigado pela presença de todos. Falar da doutora Regina é fácil para todo mundo aqui do nosso município, né? Como foi dito, uma pessoa memorável aqui da nossa cidade, que sempre se dedicou a estar ajudando a todos. Como já foi dito aqui, eu acho que 90% da população de Santos Expedito já foi atendido pela senhora. Então, a palavra que a gente tem aqui hoje é gratidão por tudo que a senhora fez pelo nosso município. Nada mais digno do que estar fazendo essa homenagem aqui hoje. Parabenizar a vereadora Jaque hoje pela homenagem, tá? Seja bem-vindo à nossa casa, faça um bom aproveito assim, da moção e guarde ela com bastante carinho dessa Câmara, tá bom? Com a palavra, vereador José Freire dos Santos. Quero cumprimentar o presidente, a vice-diretora, vereadores, novos colegas que aqui estão, a população presente, e mais importante, né, das pessoas que estão sendo homenageadas no dia de hoje. Esse é o momento que a gente está estendendo a doutora Regina por tudo que ela tem feito no nosso município, pelos trabalhos que ela prestou ao nosso município. Eu deixo aqui, não posso deixar de passar por aqui, deixar nossos agradecimentos por tudo que a senhora tem feito no nosso município, a toda a nossa população. Da mesma forma, o André, depois nós estamos falando mais, né, pelas pessoas, né, que sempre se colocam à disposição de nós. Então, nossos agradecimentos a todos vocês, todos que aqui estão presentes nesta noite, que aqui acompanham essa graciosa atitude da vereadora Jaqueline, pelo feito desse momento. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, doutor Emir, autoridades aqui presentes, internautas e população que estão nos acompanhando. Primeiramente, vou parabenizar a vereadora Jaqueline, autora dessa moção. Hoje, faço uso dessa tribuna para prestar uma justa e merecida homenagem à doutora Regina, médica que marcou a história do nosso município, através de seu trabalho, dedicação e amor ao próximo. Ao longo dos anos, doutora Regina não foi apenas uma médica em nosso município. Foi amiga, conselheira e porto seguro para as inúmeras famílias. Em cada atendimento, demonstrou compromisso verdadeiro com a saúde e com a dignidade das pessoas, sempre acolhendo a todos com atenção
carinho e respeito. Seu trabalho ultrapassava os horários e as obrigações da profissão. Mesmo em seus momentos de descanso, nunca negava ajuda a quem precisava. Muitas vezes, moradores recorriam à sua própria casa em busca de atendimento e ela, com generosidade e espírito humano admirável, estava sempre pronta a atender. Esse exemplo de dedicação ficará marcado na história do nosso município e na memória de cada cidadão que recebeu o seu cuidado e a sua atenção. Em nome da Câmara Municipal e de toda a população, expressamos nossa profunda gratidão à doutora Regina por todos os anos de serviço prestado com tanta dedicação, responsabilidade e amor ao próximo. Que seu legado de humanidade, empatia e compromisso continue inspirando futuras gerações. Obrigado, doutora Regina. Vou falar algumas palavras do nosso companheiro André. Bombeiro André, morador de nossa cidade, homem que honrou sua profissão com coragem, dedicação e compromisso com a vida humana. Ao longo de sua trajetória, André sempre exerceu o seu trabalho com responsabilidade, humanidade e espírito de serviço ao próximo, sendo exemplo de profissional e cidadão para toda a nossa comunidade. Nossa cidade se sente orgulhoso por ter alguém que representou tão bem os valores de coragem, respeito e solidariedade, dedicando sua vida a proteger e ajudar as pessoas nos momentos mais difíceis. Por isso, faço questão de registrar nesta casa nosso reconhecimento, admiração e gratidão pelos relevantes serviços prestados e pela história construída com tanto empenho e dignidade. Parabéns, bombeiro André. Nossa cidade se orgulha de você. Meu muito obrigado. Senhores e senhoras, convidamos a doutora Regina Meire Gaban Cabral para que se coloque à frente da mesa dos trabalhos para receber das mãos da vereadora Jaqueline Esturado Ribas a homenagem em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santo Expedito, em nome da Câmara Municipal de Santo Expedito.
Convidamos agora a doutora Regina para fazer uso da palavra. Quero cumprimentar inicialmente o senhor presidente desta Câmara Municipal, Elvis Seide Pereira Iga, estendendo meus cumprimentos aos outros nobres vereadores, o Adolfo, o Everton, o Tony, o Oscar, o Zé Freire, o Renato e as vereadoras Jaqueline e Josiane. E as autoridades presentes, familiares, amigos e a todos que estão aqui acompanhando a gente essa noite. Gente, agradeço de coração a Câmara Municipal de Santos Expedito. E quero fazer um agradecimento muito especial à nossa vereadora Jaqueline pela indicação dessa homenagem tão significativa para mim. Essa sensibilidade sua em reconhecer a minha trajetória me tocou profundamente já. Hoje, meu coração está transbordando de emoção. Receber essa moção de aplausos e reconhecimento da Câmara Municipal é uma emoção que as palavras dificilmente conseguem expressar. Quando eu olho para trás, eu vejo uma vida inteira dedicada à medicina, ao cuidado com o próximo, ao compromisso de fazer o bem, sempre com amor, respeito e empatia. Foram muitos anos de entrega, ouvindo histórias, acolhendo dores, celebrando curas e, acima de tudo, aprendendo com cada pessoa que passou pelo meu caminho, deixou um pouquinho de si. Ser médica, para mim, nunca foi só uma profissão. Foi uma missão, um propósito de vida. Também tive a honra de servir nossa cidade como primeira-dama, participando de ações sociais e estendendo a mão a quem mais precisava. Cada gesto, cada projeto, cada sorriso recebido fortaleceram muito mais a minha vontade de sempre continuar ajudando. E agora, mesmo após a aposentadoria, eu levo comigo esse compromisso que nunca se encerra, o de cuidar, de servir e de contribuir para uma sociedade mais humana e solidária. Esse reconhecimento não é só meu, ele pertence a todos os que estiveram comigo nessa caminhada. Meu marido, Ivandeci, companheiro inseparável, 50 anos, de todas as minhas atitudes, que sempre me deu apoio incondicional em todas as situações da minha vida. Meus filhos, que são meu suporte emocional. Minha equipe de trabalho na unidade de saúde sempre me fortaleceu, me deu apoio. Meus amigos e especialmente cada paciente que confiou em mim. Todos vocês fazem parte da minha história. Muito obrigada a todas. Eterna gratidão a Santos Expedito. Nesse instante, o mestre cerimonial irá fazer leitura da biografia
do senhor André Luiz da Silva. André Luiz da Silva nasceu em 7 de junho de 1970, no município de Santo Expedito, São Paulo. Filho de Antônio Marques da Silva, trabalhador rural, e de Maria Aparecida Cabral da Silva, dedicada aos cuidados do lar, André cresceu em uma família que lhe ensinou desde cedo o valor do esforço e da resiliência. Sua infância foi marcada por uma jornada itinerante pelo Brasil. Aos 6 anos, viveu no Rio de Janeiro e, aos 7, mudou-se para o Rio Grande do Norte. Aos 10 anos, retornou definitivamente para o estado de São Paulo, onde estabeleceu suas raízes e construiu sua história. Antes de seguir a carreira militar, André reconheceu a lida pesada no campo e trabalhou na Prefeitura Municipal de Santo Expedito. Sua vocação para o serviço público o levou à Polícia Militar, onde ingressou em 4 de novembro de 1996 na Infantaria. Em setembro de 1998, movido pelo desejo de salvar vidas, foi transferido após um pedido dele mesmo para o Corpo de Bombeiros. Durante a maior parte de sua carreira, exerceu suas funções no 14º Grupamento de Bombeiros de Presidente Prudente. No entanto, seu compromisso com a vida ia além do turno de trabalho. Mesmo em seus dias de folga, André era uma figura presente e essencial em Santo Expedito e região, atuando voluntariamente em socorros e emergências. Sua prontidão em ajudar o próximo, independente do horário ou da farda, tornou uma referência de confiança e humanidade em sua cidade. Após anos de dedicação extrema, André encerrou seu ciclo no serviço ativo em 15 de agosto de 2020, aposentando-se na graduação de 3º sargento. Além de sua honrosa trajetória profissional, ele construiu um legado familiar como pai de 3 filhos: Júlio César, Lincoln André e Lívia Maria, juntamente com sua esposa Lindaura Alves Ribas da Silva. Hoje sua história é lembrada não apenas pelos anos de policiamento e combate a incêndios, mas pela generosidade de quem nunca hesitou em estender a mão à sua comunidade, carregando consigo a satisfação do dever cumprido e uma história de vida que atravessou estados e profissões, sempre pautada pelo trabalho e pela proteção ao próximo, mesmo depois de aposentado. Parabéns, André. Solicito a excelentíssima senhora vereadora, autora da moção, Jaqueline Estrada Ribas, que proceda a leitura da moção número 002/2006. Moção de congratulação, de aplausos e reconhecimentos ao senhor André Luiz da Silva, número 002/2026. Vereadora autora Jaqueline Estrada Ribas. A Câmara Municipal de Santo Expedito, por iniciativa da vereadora Jaqueline Estrada Ribas, manifesta nos termos regimentais moção de aplausos e reconhecimento ao senhor André Luiz da Silva, bombeiro aposentado, pelos relevantes serviços prestados à sociedade ao longo de sua trajetória profissional e pela continuidade de seu trabalho voluntário em nosso município. O homenageado dedicou grande parte de sua vida ao exercício da nobre missão de salvar vidas, atuando junto ao Corpo de Bombeiro Militar, onde desempenhou suas funções com coragem, disciplina, ética e elevado espírito público. Mesmo após a sua aposentadoria, o senhor André Luiz da Silva permanece contribuindo ativamente com a comunidade de Santo Expedito, colocando sua experiência e conhecimento à disposição da população, participando de ações voluntárias, orientações preventivas e apoio sempre que é necessário, demonstrando que o verdadeiro compromisso com a vida e com o próximo não se encerra com o término da carreira profissional. Sua dedicação, caráter e exemplo de cidadania são dignos dos mais profundos respeitos e reconhecimento por parte dessa Casa de Leis.
e de toda a população expeditense. Diante do exposto, requer-se que esta moção seja registrada nos anais dessa Casa Legislativa e que seja dado conhecimento ao homenageado como forma de expressar a gratidão e o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal pelos relevantes serviços prestados. Câmara Municipal, 10 de março de 2026. Jaqueline Suraro Ribas, vereadora autora. Elvis Seik Pereira Iga, vereador coautor. Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende, vereadora coautora. Tony Jefferson Nigri Soares, vereador coautor. Renato Siqueira Trives, vereador coautor. O Everton de Almeida Trindade, vereador coautor. Oscar Lopes de Cerqueira Filho, vereador coautor. Adolfo Paris Trives, vereador coautor. José Freire dos Santos, vereador coautor. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores e que respondemos a palavra. Com a palavra o vereador Elvis Seik Pereira Iga. Peço a vice que assuma. Senhor presidente, senhores vereadores, a população presente, as autoridades presentes, me desculpa não ficar pronunciando o nome de todos, porque a gente pode esquecer alguém que está. Aos internautas, porventura esteja assistindo. O André, como eu falei na primeira fala, junto com a doutora Regina, são pessoas que, vamos dizer, são importantes na população. Tanto serviços relevantes da nossa população, serviço de coração, serviço bem feito, que é para o bem da população. Então, a biografia do André e da doutora Regina, a gente não precisa nem comentar muita coisa, né, André? Você, com a família que você tem, o Tenente Lincoln, pessoa honrada, a Lívia, muita amiga da minha família. Ao Genro, agora bombeiro também, né? Parabéns. Deus abençoe você que continue, vocês, né? Continue com essa bondade do coração para ajudar toda a população. Estamos sempre presentes, sempre dispostos a auxiliar quem precisa de ajuda, quem precisa de auxílio. Eu não vou estender muito a minha palavra, porque não vai prolongar muita sessão. Entendi, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende. Mais uma vez, boa noite, presidente, vereadores, população aqui presente, homenageados, autoridades presentes, senhoras e senhores. Eu tomo a liberdade de chamar o André de amigo, porque o André é um amigo da cidade, é um amigo de todo mundo. E com o jeito dele bem-humorado, jeito sempre leve de ser, eu não sei, na casa dele às vezes passa por alguma dificuldade, né, Mindara? Mas com a população ele sempre foi muito alegre, muito bem-humorado. E eu sou uma admiradora da sua família, da sua esposa Lindaura, dos seus filhos, pessoas lindas, bem criadas, bem educadas. E eu não sabia que você era tão viajado antes, viu? Mas que bom que você criou raízes aqui. André, venho aqui reconhecer e agradecer a sua grande contribuição, que não deixa de ser uma grande missão de vida, servir ao próximo, pois é tudo isso que tem feito ao longo dos seus anos. Mesmo aposentado da sua honrosa profissão de bombeiro, e nada mais justo do que nós, munícipes, te dizer muito obrigada a você e a sua família, meu profundo respeito e admiração. Com a palavra a vereadora Jaqueline Esturaro Ribas. Boa
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, população. Novamente venho nessa tribuna para falar um pouquinho do André agora, né? Parabéns, André, pela pessoa que você é, pelo trabalho que você realiza no município, por tudo que você contribui no município, né? Mesmo aposentado, ajudando as pessoas, né? Tem um bicho solto lá, chama o André, acontece um acidente, chama o André, que o André vai e está sempre ali presente, né? O André até disputa as notícias com a Carol, que é minha filha, que é agente de serviço, agente de saúde, mas no final dá tudo certo. André, é uma honra poder homenagear você essa noite, né? Pelo seu trabalho, parabenizar também pela família linda que você tem, pela sua esposa, que a gente sabe que atrás de todo homem tem uma grande mulher, né? Então o André só é isso por causa da Lindaura, viu? Não é as honras todas para ele hoje, não. A Lívia, né, Lívia? A Lívia é fisioterapeuta, também faz um trabalho lindo. Do lado, verdade, doutora Lívia. Do lado de todo homem tem uma grande mulher. Bem lembrado. A Lívia, como fisioterapeuta, faz um trabalho bem legal na cidade também. Parabéns, Lívia. Parabéns, Lincoln, né, pela sua profissão escolhida também, né? Falar de um bombeiro é falar de uma vida dedicada ao próximo, né, em ajudar as pessoas. Ao Feliciano, né, que faz parte da família agora, além de ser um bombeiro, é um ótimo cozinheiro, né? E a gente só tem a agradecer por todos vocês, pela sua família, André, por todo o trabalho que todos vocês realizam no município. Parabéns. Conte sempre com o apoio dessa Câmara, dessa Casa de Leis, tá? Eu acho que eu falo por todos que é uma satisfação poder homenagear você essa noite. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Everton de Almeida Trindade. Presidente, nessa oportunidade eu venho aqui prestar a minha homenagem também ao nosso amigo André e toda a sua família aqui presente. Nessa oportunidade também quero cumprimentar o Tenente Lincoln, a sua esposa Lindaura, a Lívia, sua filha, e o Feliciano, seu genro, né? Comentar os policiais militares que estão presentes, o Sargento Celso, demais praças, o Renan lá, que também faz parte, né, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, o Fula também, que eu não tinha visto, mas está aqui o presidente da Câmara de Alfredo Marcondes. André, tenho certeza que você deixou um legado, né? E você é o principal incentivador aí dessa família linda de bombeiros, né? Tem seu filho que está como primeiro-tenente no Corpo de Bombeiros. Tenho certeza aí que ele vai alcançar muitos e muitos postos aí pela sua carreira, né? Se espelhando também na sua carreira, que foi uma carreira vitoriosa, uma carreira, né, que todo mundo conhece pelo seu trabalho. Não só quando ele esteve na ativa, mas também quando se aposentou, né? A gente vê também que te acompanha sempre nas redes sociais, você sempre está no meio da comunidade, você sempre está ali, a Lívia sempre posta você no meio quando está com a sua família, quando está com as crianças lá no trabalho que é feito no santuário. Então quero deixar aqui o meu parabéns também, né? E principalmente, né, a sua humildade, que ela te eleva ainda mais como ser humano e como profissional. Então deixo aqui em nome, né, de toda a minha família, em meu nome, em nome da população, meus parabéns pela homenagem. Obrigado. Com a palavra, vereador Tony Jefferson Ligre Soares. Presidente, população presente, André, parabéns. Jaqueline, parabéns mais uma vez pela moção, né? Com certeza é um merecedor. O André, como todos falam aqui, chama ele para ir, mas isso é legado, né? Chama a confiança da população, né? Isso é muito bom, André. A gente tem a confiança da população, no trabalho, reconhecimento, não só na corporação, mas da população também, que é muito importante aqui na nossa comunidade, né? Qual você faz parte. Está deixando um legado e mostra isso também, os filhos seguindo o legado do pai. Isso é muito lindo, maravilhoso, né? Como eu disse aqui, a doutora salva a vida, e o bombeiro, o militar, a polícia militar
dá a vida, né? Coloca a vida em risco para salvar a vida, né? Não é para qualquer um, não. Então, meus parabéns, André, o senhor é digno da moção, né? Como eu disse aqui, dando sequência aí aos filhos aí, um salário desse tamanho que o governador paga aí, não dá, às vezes, coragem mas é mais a vocação mesmo de ser um policial, né? Igual os policiais militares, é vocação, bombeiro é vocação, porque se for pelo salário realmente, é difícil a pessoa ir atrás de uma profissão, colocar a vida em risco. Isso é verdade, tem que ser dito aqui. As pessoas colocam a vida em risco, ninguém vê lá atrás o trabalho que é feito, né? Às vezes lá entra, no caso bombeiro, numa casa, inspeção, tem que entrar, tem que salvar a população, a gente vê isso em filmes, né? E é a realidade, né? Mesma coisa a polícia militar, se coloca na frente do tiroteio, de tudo, a polícia penal está lá todo dia dentro do presídio, né? Colocando a vida em risco, né? Para a população. Isso já é mais do que gratificante, já merece todo o nosso reconhecimento, né? E o André, eu lembro ele aí, vendedor de peixe, viu, Josiane? Vendia peixe também, essa aí você falou que não sabia vendia peixe também. Eu lembro aqui, eu não sei se era o André, ou vou contar a historinha. O André, eu acho que era, se o Dezão fazia parte, eles iam para São Paulo logo no começo, né? Aí compraram uma Opala. Aí saiu aquela lei, uma lei que o cinto não podia ser colocado embaixo. Aí eles adaptaram o cinto no Opala em cima e vinham o pescoço assim, puxado. Eu já acho que não poderia, né? Mas é uma história, deixou legado. Parabéns pela família maravilhosa que você tem, os filhos aí, o genro chegando aí, também bombeiro aí, tá? Meus parabéns mais uma vez, Deus te abençoe na sua trajetória, até eu curta bastante essa aposentadoria, que ela dure muito tempo. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Renato Filha Trives. Senhor presidente, novos colegas, mais uma vez subindo essa tribuna, né? Agora na hora de falar um pouquinho do nosso grande amigo André Bombeiro, mais conhecido popularmente como André Careca. A gente fala André Careca, mas fala com muito respeito e muito carinho, né? É uma pessoa que é amiga de todos. Passando aqui só para parabenizar toda a sua trajetória de vida, né? Parabenizar por tudo que você fez para o nosso município, tudo que você continua fazendo, continue assim. Eu acho que muitas pessoas devem a vida hoje, né? Em razão de você ter chegado em primeiro numa ocorrência, já presenciei algumas vezes, né? Então, nossa cidade tem você como um porto seguro do Corpo de Bombeiros aqui na nossa cidade. Um profissional tão digno que inspirou até a família. A tá vindo também, né? Tenente, Feliciano, bombeiro também, Eugênio, né? Parabéns. Isso significa que você passou muitos valores para eles, para estarem nessa profissão hoje também, né? Meus parabéns, continue sempre assim, que o genro, o filho, siga também, né? Mesmo após a aposentadoria, com esse coração enorme em salvar vidas, tá bom? Meus parabéns. Meus parabéns também a Jaque, né? Pela moção. Como eu sempre falo, a gente tem que homenagear as pessoas enquanto estão em vidas, né? E depois que parte desse mundo para outro, mesmo que a gente faça uma homenagem, a família fica feliz, mas quem já se foi não vai estar mais aqui para poder receber, né? Então é uma honra muito grande estar podendo fazer parte dessa moção aqui hoje, tá? Muito obrigado pelo serviço prestado pelo nosso município, pela nossa região, tá bom? Forte abraço. Com a palavra, vereador José Freire dos Santos. Cumprimento aqui o senhor presidente, a população, todas as autoridades que estão presentes. Esta minha fala aqui, eu quero agradecer muito ao André. Isso eu falo com toda a sinceridade. A você, André, desejo que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, por tudo que o senhor tem feito para a nossa população, por tudo que você ainda faz nos dias de hoje para nós, nos orientando, sempre colocando à disposição. Você liga,
Gordinho, se você precisar de alguma coisa, pode ligar, estou aqui à disposição. Isso é muito bom a gente ouvir, isso dá força para que a gente possamos continuar trabalhando, continuar aprendendo os seus ensinamentos. E aqui eu deixo a minha satisfação de estar aqui nesta noite, como vereador pelo primeiro mandato, agradecer a você por tudo que você tem feito e ainda vai fazer em nossos caminhos. Obrigado, Jaqueline, por tudo que você tem feito, pela essa honrosa atitude para o nosso colega, e que Deus possa estar abençoando a você e a toda a sua família. Tenha atitude. A palavra vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho. Senhor presidente, nobres vereadores, doutor Emir, população em geral. Voltando à tribuna, para parabenizar outra vez a doutora Elina por ter dado toda a atenção à nossa população, dando parte de sua vida e atendimento a todas as pessoas. Meu muito obrigado, doutora, e meus parabéns. Ao André, parabenizo ele, porque é uma pessoa que está aqui para toda obra. Ele precisou, chama o André Bombeiro. E ele está muito de parabéns. Meu muito obrigado. Senhores e senhoras, convidamos o senhor André Luiz da Silva e sua esposa Lindaura Ribas da Silva para que se coloque à frente da mesa dos trabalhos para receber das mãos da vereadora Jaqueline Sturaro Ribas esta homenagem, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santo Expedito, em nome da Câmara Municipal de Santo Expedito. Convidamos o senhor André Luiz da Silva para fazer uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite, presidente, demais vereadores. Primeiramente, agradecer a presença de todos, meus amigos da plateia aí, tá? Jaque, obrigado pela iniciativa, os demais vereadores que assinaram junto contigo, tá? É uma honra, fica aqui, filho. É uma honra receber essa homenagem, tá? Toda vez que a gente faz alguma coisa para o próximo, a gente faz com carinho, e pode ter certeza que é com carinho que a gente faz e faremos sempre. Estendo essa homenagem também aos anjos da guarda, que tem sempre comigo. Meu filho Lincoln está sempre aí à disposição, já me ajudou em alguns eventos aqui que ocorreu. Ao Feliciano está sempre comigo ali, né, Feliciano? Ao Renê Ribas, que também está ali. Obrigado, Renê. Está sempre que é chamado, solicitado, está sempre
sempre presente. E o bombeiro ele tem uma característica muito bonita. A gente lega tudo que está fazendo para atender alguém que está pedindo socorro. Né? A gente aprende isso no quartel, tem poucos segundos para sair do quartel, né? E a gente leva isso para o dia a dia. Sempre que a gente está em casa, tá eu, o Feliciano, eu, o Lincoln, o Renê, a gente está junto, a gente lega tudo que está fazendo e corre. É um meio de estar presente, né? de estender a profissão, mesmo depois de aposentado. E a gente tem feito isso com todo carinho. E sempre precisar, estamos à disposição. Não poderia esquecer também da homenageada que está junto comigo, a doutora Regina. Eu sou testemunha da dedicação que a senhora fez ao município, trabalhamos juntos, né, na prefeitura aqui, quando eu tive aqui por 4 anos e meio. A extensão da casa da senhora era o centro de saúde, como foi dito aqui. Eu sou testemunha disso. Eu já fui fora de hora lá na casa da senhora. E a senhora sempre me deu com todo carinho. Tá? Tem a minha admiração, meu respeito. Tá bom? Acho que já chega, né, gente? Já está da novela. Obrigado, gente. Obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho. Tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Pela ordem, senhor presidente, eu peço licença, pedir 1 minuto de silêncio em respeito ao falecimento do avô do vereador Everton, né, da funcionária Rose da Câmara. A gente deveria ter feito isso no início e nós acabamos esquecendo, mas em respeito do nosso sentimento, em solidariedade a vocês da família, nós vamos fazer 1 minuto de silêncio. Peço a todos que fiquem de pé. Bom, presidente, quebrando o protocolo, só um minutinho, não poderia deixar de agradecer aí a presença do Dr. Roberto Xavier, que é um advogado que eu tenho como referência, um exemplo de profissional, um advogado que orgulha a profissão, um amigo, uma referência a todos os advogados, do presidente prudente de região. Um agradecimento à presença do senhor, é uma honra, um orgulho para todos nós, especial para mim. E o senhor é um exemplo de profissional para todos nós advogados, doutor Roberto. Agradeço a presença do senhor e da sua esposa. Obrigado, presidente. Em nome da Câmara Municipal de Santo Felipe, agradecemos a presença de todos dessa sessão solene, marcada pelo reconhecimento e valorização daqueles que fazem a diferença em nossa comunidade. Parabenizando mais uma vez os homenageados desta noite, exemplos de dedicação ao próximo e amor por nossa cidade. Declarando encerrada a sessão solene, daremos continuidade à sessão ordinária. Dando continuidade à sessão ordinária. Está autorizado a inscrição para registro da tribuna sobre assunto de identificação pessoal. Dessa forma, é concedido 5 minutos para que os interessados façam registro da tribuna. Vamos fazer outra tribuna mais? Vamos dar
a sessão nossa. Despacho final. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária dessas leis será realizada no dia 26 de maio de 2026, terça-feira, às 19 horas. Jornada mais aberta da tarde sobre a proteção de Deus e declara encerrada a sessão ordinária. Muito obrigado a todos e boa noite.